Oiê! Hoje a gente vai gravar uma leitura aqui para o signo de Virgem. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, no do Norte, no do Sul, em Virgem, essa leitura vale. E para quem se conectar aqui com o meu canal, porque essa leitura é atemporal. Curtam, comentem, sigam meu canal, me ajudem a crescer aqui nessa plataforma, façam parte aí, façam comentários, adoro os comentários de vocês. Eu lancei esse livro aqui, ó, gente. Quem quiser adquirir, ele tá na Amazon, ó. Ele é um pouco sobre ocultismo, mas também tem tarô, tem um monte de coisas bem legais para quem quiser despertar a mente. Então vamos lá, hoje, agora, para a leitura de Virgem. Vamos ver o que as cartas têm para dizer para Virgem. Vamos lá. Virgem, 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 Virgem. Vamos lá para a leitura de Virgem, já em ritmo de copa. Hoje foi a abertura, então vamos lá. A gente abre aqui com 5 de ouros, 3 de ouros. Ixi, Virgem, tá querendo dinheiro, o diabo. 4 de ouros, nossa, 4 de paus. O eremita, o arcano de Virgem aí. Valete de ouros, tudo ouro. 10 de ouros. Gente, vai sair todo o naipe de ouros e rainha de copas. Rei de copas, 2 de espada, 9 de paus e o sol. E no fundo do deck, 2 de paus. Então a gente já abre aqui com 5 de ouros. Então o 5 de ouros ele fala sobre prejuízo, né? Então se você teve algum prejuízo aí, Virgem, fala sobre prejuízo, sobre perdas, né? Então assim, alguém olha para trás e acha que alguém que levou a pior em alguma situação, né? Se vê prejudicado aqui, porque o 5 de ouros é uma carta que fala de algo que foi perdido, sobre um prejuízo profundo aí, mas é como se você recebesse auxílio aqui para sair dessa situação. Auxílio até divino, né? Para sair dessa situação muito complexa aí que você estava vivendo. Aqui o diabo ele fala muito sobre apegos, né? Apegos, controle, pode ser alguém que estava muito conectado aí à vida financeira e deve ter levado, pode ter sido demitido, pode ter levado uma rasteira aí de algum sócio, de alguém, de algum amigo. E essa pessoa ela achava que controlava tudo, que ela estava no comando, né? Mas aqui essa energia telúrica está dizendo para ela que ela só estava aprisionada aqui numa ilusão. E ela ficou bastante tempo aqui dentro dessa situação e ela até se perguntava, Virgem se perguntava se continuava ou não insistindo. E o desafio aqui é justamente esse, né? Largar ou continuar aqui insistindo dentro de uma situação que parece que já se completou e parece que precisa de um corte. E esse corte justamente está vindo até aqui do meio espiritual, né? Você está recebendo ajuda espiritual para você meio que acordar aqui, desapegar de algo material excessivo e se conectar com algo mais profundo. Aqui, ó, o 4 de ouros é como se alguém tivesse apegado em alguma coisa material, né? Como se fosse uma gaiola de ouro. A pessoa tá apega à matéria, mas ela acha que tá tudo bem porque é dinheiro. Só que ela tá numa gaiola de ouro. Ela tá apegada dentro das suas ilusões materiais, né? E ela tá se jogando aqui no trabalho para poder não viver aqui alguma conexão. E ela tá. Esse 4 de ouros é como se fosse uma estrutura aqui que aprisiona ela, fosse a mente dela. É como se ela só achasse que o certo da vida dela é o trabalho e o amor, ela vira as costas. Só que essa pessoa ela é um rei de copas, ou seja, ele tem muitos sentimentos, mas ele esconde aqui o que sente na prisão do dinheiro. Ele esconde quem ele enfiando aqui a cara no trabalho, apegado. E mesmo que ele esteja recebendo ajuda aqui espiritual, intuições, para parar de olhar excessivamente aqui para uma vida financeira, essa pessoa ela ainda está aqui, ó, presa na ilusão de que isso é o certo, que só dessa forma a pessoa vai vencer na vida. Só que essa pessoa que não entende que ela tem uma conexão aqui de alma.
E essa conexão aqui de alma, quando se conectar com ela, porque saiu o casal real aqui, ó, Rei de Copas e Rainha de Copas. Então, são duas pessoas que são muito conectadas, são almas gêmeas. E quando essas pessoas estiverem conectadas, essa pessoa se torna imperador. Porque a Rainha de Copas nutre o Rei de Copas. Por quê? Porque o homem, ele é o número 1. Então, o homem, ele abre as portas. Mas a mulher que nutre. Por quê? Porque o homem, ele vai, caça um animal, ele dá para a mulher e a mulher transforma isso em alimento. Então, a mulher transforma, a mulher é número 2. Isso não é sobre gênero, isso é sobre energia. Então, a energia masculina é 1 e a energia feminina é 2. Então, todo mundo, eu tenho energia masculina e feminina. Um homem tem energia feminina e masculina. A gente só tem que saber equilibrar e saber que momento usar. Então, essa pessoa aqui, ela tá como se fosse sozinha e tá num esforço tremendo aqui, né? Ela se pergunta se ela continua ou não, porque já tá muito sacrificado, já tem um sacrifício imenso aqui. E ela quer manifestar aqui uma estrutura, um casamento, algo que traga solidez para ela. Eu acho que essa pessoa até se pergunta se ela um dia vai casar. Pode ser aqueles solteiros que só trabalham, curte a vida, mas de verdade fica ali com medo de nunca casar, nunca se conectar com a pessoa. E essa pessoa aqui, ela tá no momento do eremita. O eremita, ela pode estar isolada, trabalhando, e é como se ela ficasse ali isolada, refletindo, mas também fazendo limpezas, né? Limpezas porque karmas dela do passado estão finalizando. Então aqui ela pode vivenciar uma dor muito profunda. E o eremita é como se fosse esse isolamento para refletir, para entender aqui essa conexão, essa dinâmica de conexão que ela tem pela essa Rainha de Copas. E quando ele entra aqui, esse Rei de Copas entra no eremita, ele tem dúvidas, porque ele sabe que essa Rainha de Copas aqui é a conexão da alma dele, porque é Copas. Ela nutre ele. Então, assim, se ele tá tendo dinheiro com ela, ele vai ser milionário, né? Porque ela vai nutrir ele, ela vai dar energia para ele. Só que ele tem dúvidas aqui de quando ele retornar, como é que ele vai ser recebido, né? Então ele esconde os sentimentos dele, ele é um Rei de Copas no lado sombra. E o Valete de Ouros é como se fosse uma manifestação aqui, como se fosse uma especulação, um desejo de vir. Só que é um valete de ouros, então é uma coisa assim muito imatura, e os valetes, né, como todos os naipes de ouro, eles são demorados. Por quê? Porque eles querem ter certeza, eles querem ter bases sólidas, eles não querem vir fazer uma proposta sem certeza, porque eles não querem se magoar. E aí ele fica aqui nessa indecisão, mas uma indecisão ainda imatura. Mas essa conexão é o 10 de ouros, o que eu acabei de falar para vocês. Essa conexão é o 10 de ouros, é a materialização de tudo que essa pessoa quer, o casamento, o dinheiro, prosperidade. Essa Rainha de Copas nutre ele, nutre o Rei de Copas. E quando eles se conectarem, olha aqui, gente, o Sol é um casal solar, gente. Um casal que o Sol ilumina. E o Sol é o quê? Amarelo, é ouro. Então esse casal aqui tem clareza. São pessoas iluminadas, né? Que um ilumina a vida do outro. E sem essa conexão, essa pessoa fica na lua, fica aqui desamparada, fica no diabo. Querendo controlar, na ilusão, querendo, sabe? Só que essa conexão é uma conexão aqui de almas, ó. Alegria e manifestação. E isso aqui é a conexão desse Rei de Copas, essa Rainha de Copas. Porque ela tem muito para ofertar, ela tem muitas copas, né? Mas precisa de uma decisão aqui, né? Precisa de tomar consciência e decidir entrar num caminho. Essa pessoa, ela precisa fazer isso, mas olha, gente, vai ter uma reviravolta aqui, viu? Parece que o destino, ele vai trazer aqui uma roda da fortuna, que é a mudança de tudo, né? Essa pessoa não tá esperando, mas o destino vai colocar ela, porque ela pode estar em cima agora, né? Acha que tá ali abafando, mas o destino vai trocar ela de lugar com essa Rainha de Copas para ela aprender, né? Então ela vai aprender na marra. Vamos ver aqui. Virgem, 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 Virgem. Gente, eu comprei esse tarô aqui de Tote.
Gente, eu tô amando ele. Chegou ontem, aí eu vou tirar aqui pra vocês. 6 de espadas. 4 de espadas. 10 de espadas. Gente do céu, só babado. 2 de paus, de novo. A roda da fortuna, babado, no meio do jogo. Aqui, princesa de paus. A estrela. Gente, eu tô amando esse jogo. 2 de espadas. Não, é 10 de paus esse aqui. Não, é 10 de espadas. Esse aqui que é 10 de paus. É que esse baralho, esse tarô aqui é diferente. E o universo, que no caso é o mundo, né, aqui. E no fundo do deck, aqui, 9 de espadas. Então, a gente já abre aqui com 6 de espadas. O 6 de espadas aqui, nesse tarô, ele fala sobre tomar consciência. É quando alguém se afasta da situação, porque o 6 de espadas, ele fala de alguém em transição para águas mais tranquilas. Mas aqui nesse deck, ele fala que é a ciência, né? Tomar consciência. É quando alguém se afasta e ele toma consciência de tudo. Porque enquanto ele estava no meio da confusão, ele não conseguia enxergar tudo. E parece que a pessoa precisa se afastar para que ela consiga enxergar com mais clareza. Então, é de longe que essa pessoa, ela tá entendendo toda a situação, né? Porque quando ela estava perto, ela não conseguia receber aqui uma verdade, né? Existe uma verdade aqui, então ela toma consciência de uma verdade. E aqui, esse 4 de espadas também fala sobre isolamento, mas um isolamento que traz uma consciência, uma reflexão. Então, essa reflexão, ela traz a verdade à tona, porque enquanto você estava no meio da confusão, seus pensamentos estavam confusos. Então, quando você para tudo, quando a água para de movimentar, meio que há uma separação, né, da lama com a água suja. Então só fica ali, ó, a água limpa. Então essa pessoa, ela tá passando por esse processo aqui. E o 10 de paus, que fala sobre algo ruim que está sendo deixado para trás, algo difícil, um sacrifício, algo cansativo que está sendo... foi um ciclo muito difícil, né? E por isso que essa pessoa, ela se afasta para tomar consciência. E aqui o 2 de paus, que fala sobre o domínio do caminho, entender sobre o caminho, né? A pessoa, ela domina as próprias escolhas dela. É como se a escolha não tivesse mais na mão do outro, tá? Nas suas mãos. Porque cabe só você escolher o que você quer viver. Então, por isso que o 2 de paus aqui, ele fala sobre o domínio. É o domínio dos caminhos, o domínio das escolhas. Então, tá na sua mão fazer essa escolha. E aqui no centro do jogo, a roda da fortuna. Então, de verdade, alguma transformação aí que essa pessoa não espera, porque ela foge dessa conexão, porque ela não quer viver, ela fica ali no diabo, que é o apego à matéria, ela se joga no trabalho para esquecer algo, essa roda vai girar. E essa pessoa aqui, ela vai ocupar o lugar da rainha de copas. Ou seja, meio que ela descobre que ela realmente ama essa pessoa e é a conexão da alma dela. Então, há uma mudança aqui, há uma transformação aqui. E essa rainha de copas, ela é uma rainha de paus. Ó, ela aqui, ó, ela é o sol dele. Olha, é uma mulher dentro de uma carruagem de fogo. Então, ela é fogo, ela é uma rainha que tá aqui, mas ela também tá do outro lado, porque ela é uma bruxa, né? Ela é como se fosse uma sacerdotisa alquímica do fogo, que transmuta todas as energias. Então, ela é a representação de uma estrela, mas também do sol, da força ali do fogo mais forte, né? Então, ele vê ela desse jeito. Olha aqui o que eu falei pra vocês, gente. A estrela, ela é a estrela. Ele vê essa pessoa, ele enxerga, ele começa a perceber que ela é estrela. Por quê? Porque ela, né, fez o processo aqui de limpeza, ó. Ela tá limpando os olhos dela com a água. E aqui tá caindo uma outra água, que é como se fosse a limpeza. E quando ela faz essa limpeza, ela consegue enxergar a vida de outra forma. Ela consegue acessar ali o poder pessoal dela,
que é o poder do Sol. Ou seja, o Sol é uma estrela e ela se enxerga como estrela, porque ela para de esperar até essa conexão acontecer, né? Ela para, não sei se é virgem, faça aí adaptações, então ela para de esperar que alguém escolha ela, e ela se escolhe. Quando ela se escolhe, ela se transforma, ela se ilumina, que ela se transforma a estrela, porque ela limpa os olhos dela para ter consciência de quem ela é, porque ali dentro da conexão essa pessoa não valorizou ela, não viu ela como ela era. E aqui ela se afasta justamente para poder se iluminar, para trazer essa luz, para ser esse sol, né? Para ser essa pessoa que não depende mais de ninguém, né? Ela mesmo é esse poste, ela mesma atrai todos os olhares. E aqui 10 de espadas, que é como se fosse... Aqui fala sobre a opressão. Eu acho que esse aqui é mesmo 10 de espadas e esse aqui é 10 de paus, ó. E aqui fala sobre opressão, é como se de fato alguém tivesse no final de um ciclo aqui cansativo, difícil, doloroso. Então esse ciclo aqui, ô Virgem, ele vai se acabar, ele terminou. Porque aqui chegou o mundo, ó, que é o universo, é como se você tivesse conquistado aqui o universo. Essa situação, por conta que você se transforma numa estrela, né? Você vê que você tem poder pessoal e que você pode ter o que quiser, ser quem você quiser, porque você para de ouvir as vozes externas e começa a se ouvir, e quando isso acontece, você se ilumina, você entendeu aqui o aprendizado dessa conexão. Porque essa pessoa, quando não te escolheu, né, que ela fez toda essa situação, ela estava te dando a oportunidade de você voltar para casa e se amar, de você perceber que você era o sol e não ela. Então ela não era nada, né? Na verdade, ela te deu a oportunidade aqui de você ganhar todo esse conhecimento, e por isso que esse ciclo ele se fecha, ele acaba. E um novo ciclo ele vai se iniciar, só que agora com novos aprendizados. Mas essa pessoa, ela retorna, né, do passado. Ela tá em dúvidas, mas eu sinto que ela vai retornar por conta da roda da fortuna. A roda da fortuna vai trazer uma mudança significativa. Então, se você antes era maluca, apaixonada por esse rei de copas, agora é ele que se descobre apaixonado por ti, porque ele entende que você é a estrela. Ele entende que você é o próprio sol. Você é o sol da vida dele. Você ilumina a vida dele, né? E por isso que ele retorna, porque ele não consegue. Quem consegue viver sem o sol? É como se essa pessoa ela não dormisse aqui, ó. Porque fala sobre crueldade aqui, ó. Então essa pessoa ela não dorme, ela fica rodeada dos pensamentos dela, triste, por conta dessas questões aí que ela fez com você, ô Virgem, ou adaptem a leitura. E aí vamos tirar uma última cartinha e fechar aqui. Vamos lá. Virgem, 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 Virgem. Vamos lá, Virgem, tirar um último conselho. Saiu aqui a carta 10, que ela fala sobre a joia. Peraí, deixa eu ler aqui. A joia dentro de uma lágrima. Apreciar espiritual, reconexão espiritual. Então, é como se fosse a vulnerabilidade, né? O poder que existe dentro de uma lágrima, da sua vulnerabilidade. Então, alguém pode ter pedido algo, né? Essa reconexão aí aos céus, e com essa roda da fortuna, nada tá decidido, né? Então, esse casal, eles podem se reconectar de novo, né? Porque Virgem agora é uma estrela, Virgem se enxerga. E o poder que uma lágrima tem pra gente pode ser pouco, mas pro seu mentor, pro seu guia, pro seu eu sou, é profundo, né? É como se fosse uma reconexão, é como se você se botasse aqui vulnerável, de forma que você se conecta profundo aqui. E aqui saiu a carta 19, que fala sobre a eterna dança, o movimento, a roda da vida, o caminho. Peraí, deixa eu ver aqui. O caminho que oferta menor resistência. Gente, a roda da vida, de novo. Então, de verdade, essa leitura de Virgem fala muito sobre as voltas que a vida vai dar.
Então, se você não foi desprezado, Virgem, se você foi deixado para trás, o universo vai trazer uma justiça e aí vai ter uma roda da fortuna. Em todas as cartas que eu tirei, saiu a roda, gente. Então, a eterna dança, né? O universo, ele não para de movimentar. Então, assim, se a gente tá embaixo, a gente vai subir. E se a gente tá em cima, a gente vai descer. Porque nada na vida é eterno. Tudo se movimenta o tempo todo. E a justiça divina sempre chega. E parece que é o seu momento, hein, Virgem? De viver essa justiça divina, essa pessoa retornando aí para dizer que você é o grande amor da vida dela, né? Porque é um rei de copas. E é isso, Virgem. Compre o meu livro, tá na Amazon. Ele fala sobre teosofia, sobre ocultismo. Eu vou deixar o link aí. Adquiram, quem gostar. E é isso. Beijos. Até semana que vem. Tchau.